Amén. Hermanos, quisiera hacer un breve resumen de todo lo que hemos compartido hasta aquí. Amém, irmãos? Gostaria de fazer um breve resumo de tudo o que compartilhamos até aqui. Recordar algunas cosas que ya he dicho. Lembrar algumas coisas de que já tenho dito. Nosotros dijimos que partíamos en la carrera del consagrado Então nós dizemos que começamos a carreira de consagrados con un hecho ya hecho. quando algo já foi feito. Es decir, que ya el Señor nos apartó, nos consagró Eu disse, o Senhor nos separou, nos consagrou para seguir una vida de consagración. para seguirmos uma vida de consagração. Hablamos también de la consagración objetiva y subjetiva. Nós também falamos da consagração objetiva e subjetiva. La consagración objetiva es la que el Señor hace para nosotros, A consagração objetiva é aquela que o Senhor fez por nós, el llamado para nosotros. o nosso chamado. Pero lo subjetivo, Mas o subjetivo, la consagración está en el corazón, interiormente. a consagração está no coração, interiormente. Partimos desde adentro hacia afuera. Parte-se desde dentro para fora. Gracias al Señor que eso tiene que estar muy claro en nuestros corazones. Graças ao Senhor. Isso tem que estar muito claro no nosso coração. Estemos en conferencia o no estemos en conferencia, ya somos Estejamos ou não consagrados. em conferência, nós já somos consagrados. Si estamos solos, si estamos trabajando, donde quiera que vayamos, Se estamos sozinhos, trabalhando onde quer que estejamos, somos ya consagrados. nós já somos consagrados. Solo que donde estemos, en el lugar que estemos, Independente do lugar em que estejamos, nosotros siempre viviremos esa consagración. sempre viveremos essa consagração. Y cité este texto bíblico aquí 5:17 de 2 los Corintios. E nesse texto aqui de 2 Coríntios 5:17, Quiero alentar vuestros corazones. eu quero animar os nossos corações. En la consagración a través de las generaciones, a través de los tiempos, A consagração através das gerações, dos tempos, ha sido una aflicción para muchos jóvenes sobre todo. tem sido uma aflição para muitos jovens. Porque cuando se congregan en grandes conferencias, Porque quando em grandes conferências eles se reúnem, ellos se van muy dispuestos diciendo yo soy un consagrado. eles saem dispostos dizendo, sou um consagrado. Más caminando, después a poco andar, se dan cuenta que pareciera que no son consagrados. Mas caminhando e um pouco depois parece que não são consagrados. Yo quisiera afirmar hoy día aquí en vuestros corazones Mas eu quero afirmar hoje em nossos corações que el Señor los capacitó a ustedes, que o Senhor os capacitou, los habilitó, os habilitou, les dio un recurso omnipotente, grande. deu-lhes um recurso onipotente, grande. Ya lo vimos en 1 Corintios 2:12. Nós já vimos em 1 Coríntios 2:12. Él nos dio no algo, Ele não nos deu alguma coisa, sino que nos dio a su mismo Hijo. mas Ele nos deu o seu próprio Filho. Y este es el recurso poderoso que tenemos E esse é o recurso poderoso que nós temos para enfrentar a toda circunstancia, para enfrentar todas as circunstâncias, problemas del Problemas. alma, problemas de alma, problemas de conflictos económicos, conflitos econômicos, en relacionamientos familiares, problemas de relacionamentos en familiares, trabajos, trabalho, etc. etc. Todo aquello Tudo aquilo es posible é possível pasarla, passar, vivir la consagración viver a en consagração todos esos em momentos, todos esses momentos, porque el Señor siempre, Porque- siempre porque o Senhor sempre está en nosotros está em nós para nunca más irse. para nunca mais sair. También hablamos en el capítulo 10 de Hebreos, Também nós falamos no capítulo 10 de Hebreus, versículo 19, donde dice que nosotros entramos al lugar santísimo. versículo 19, que diz que nós entramos no Santo dos Santos, De tal manera que entramos para nunca más salir. de tal maneira que ali entramos para nunca mais sairmos. Si nosotros vamos asumiendo en nuestros corazones Se nós vamos assumindo em nossos corações esta realidad bíblica, essa realidade esta bíblica, realidad espiritual, essa realidade esta espiritual, realidad eterna, essa realidade eterna, vamos a vivir una vida tranquila, hermosa en la fe, viveremos uma vida tranquila, formosa na fé, sin esfuerzos humanos. sem esforços humanos. Es la vida de Cristo en nosotros, É a vida de Cristo em nós, que Él se va a hacer camino en toda que circunstancia. fará caminho em todas as circunstâncias. Como cantábamos estos días, Como cantamos nesses dias, aunque sea difícil continuar, mesmo que seja difícil continuar, sigue adelante. siga adiante. ¿Por qué? Por quê? Porque el recurso ya está, Porque o recurso, a provisão já está. ya lo tenemos. Já a temos. No hay que pedirla. Não precisamos pedi-la. El Señor Dios ya nos dio todo aquello. O Senhor Deus já nos deu tudo aquilo.
Gracias al Señor. Graças ao En Senhor. Cristo Em Cristo están suplidas todas nuestras necesidades. estão supridas todas as nossas necessidades. En Cristo está la plenitud de toda necesidad Em Cristo está a plenitude de toda a nossa para necessidade. satisfacer todo lo que nosotros Tudo que pudiésemos precisamos desear. para satisfazer. Gracias al Señor. Graças ao Senhor. Porque en Cristo lo tenemos Porque todo. em Cristo temos tudo. Esta naturaleza que el Señor nos dio, Essa natureza que o Senhor nos deu, esta nueva creación que ya tenemos, essa nova criação que já temos, es la misma vida de Dios. é a mesma vida de Es Deus. la misma vida de Cristo. É a mesma vida de Cristo. Por eso es que yo colocaba énfasis en estos días, Por isso que eu enfatizei nesses dias que no son cosas que tenemos, que não são coisas que nós no son temos, cosas que Dios nos dio, não são coisas que Deus nos deu, como fe, esperanza, como fé, poder, esperança, poder, amor, paciencia. paciência. La verdad es que nos dio a Cristo. Mas a verdade é que Ele nos deu a Y Cristo. el carácter completo de Cristo. O caráter completo de Cristo. Están reunidas todas estas cosas. Estão reunidas todas essas coisas. Si nosotros empezamos a ver con esta visión espiritual a Cristo, E se começarmos a ver com essa visão espiritual a Cristo, vamos a experimentar la palabra. nós vamos experimentar a palavra. Cuando Corintios nos dice que iremos de triunfo en triunfo y de gloria en gloria, Quando em Coríntios nos é dito que nós vamos de triunfo em triunfo, de glória em glória. todo pasa por la revelación que el Señor nos puede dar acerca de su Hijo. Tudo acontece pela revelação que nos dá acerca do seu Filho. El Hijo es eterno. O Filho é eterno. El Hijo es el principio y el fin. O Filho é o princípio e o fim. El alfa y la omega. Alfa e O ômega. primero y el último. Primeiro e último. No hay nadie más fuera de Él. Não há nada mais No fora hay nadie dele. más mayor que Él. Não há nada maior que Ele. Él es todo y en todo. Ele é tudo em todos. Él está pisando la cima del universo. Ele se assenta acima do No hay universo. otro nombre sobre su nombre. Não há outro nome acima do seu nome. Él está arriba en todas las cosas. Ele está acima de todas as coisas. Él es el Señor. Ele é o Senhor. Él es el Rey. Ele é o Rei. Nadie más que Él. Nada além Él es dele. más grande. Ele é maior. Él es más glorioso. O mais Él es glorioso. más precioso. O mais Él es precioso. más sublime. O mais sublime. Él es todo para nosotros. Ele é tudo para nós. Y ese mismo Jesús, E esse mesmo Jesus, entronizado en los cielos, entronizado nos es céus, que nosotros llevamos continuamente habitando. é o mesmo que nós levamos habitando em nós. Gracias al Señor por su vida maravillosa. Graças ao Senhor por sua vida maravilhosa. En Hebreo 1:3 dice que Cristo es la proyección exacta de Dios. Em Hebreus 1:3 diz que Jesus é a manifestação expressa de Deus. Y es la misma sustancia de Dios. E a mesma substância de Deus. Para los que saben un poco de medicina, pues yo no sé de medicina, Para aqueles que sabem um pouco de medicina, eu não sei. entonces pueden saber qué significa sustancia, Então podem dizer o que significa substância. qué significa ADN, O que significa DNA? qué significa genoma. O que significa genoma? Si Cristo es la sustancia misma de Dios, Se Cristo é a própria substância de Deus, es decir, todos los atributos de Dios reunidos en Él, quer dizer que todos os atributos de Deus estão y reunidos ese nele. mismo E esse mesmo está en nosotros. está em nós. Entonces no tenemos Biblias metidas en la cabeza ni en el corazón. Então nós temos Biblia. Bíblia colocada na nossa cabeça. No solo eso. Não somente isso. No tenemos preceptos, leyes que cumplir. Nós não temos apenas preceitos e leis a cumprir. Cosas buenas, consejos Coisas buenos. boas, conceitos bons. Por ejemplo, hay algunos que aconsejan lo siguiente. Por exemplo, há alguns que nos aconselham o seguinte: Tienes que contar hasta 10 antes de enojarte. você tem que contar até 10 antes de se enfurecer. A veces los psicólogos dan esos consejos. Às vezes os psicólogos dão esse conceito. Esse Pero conselho. sabe que en Cristo Mas você sabe que em Cristo lo tenemos todo. nós temos tudo. Él es el único, Ele é o único, el carácter perfecto del o Señor. caráter perfeito do Senhor. Voy a ser reiterativo con ustedes. Eu Voy a vou repetir una y otra vez. reiterar, vou repetir, A fin que la palabra quede grabada como un fuego en vuestro a corazón. fim de que a palavra fique gravada como Un fuego. fogo em nossos corações. No recibimos cosas, Nós não recebemos coisas, no solo añadiduras. não apenas acréscimos. No hemos recibido algo, Não é que temos recebido algo, hemos recibido a alguien. temos recebido alguém. Pero a alguien
poderoso, mas alguém poderoso, que no hay nadie más que se pueda igualar a Él. que não há ninguém mais que se possa comparar a Ele. Si buscamos los cielos, Se buscarmos lá no si céu, buscamos la tierra, se buscarmos na si terra, buscamos debajo de la mesmo tierra, debaixo da no terra, habrá ni siquiera uno. não haverá nem apenas um. Cristo es el único grande. Cristo é o único, Y ese grande. mismo grande, E esse mesmo y ese grande, mismo poderoso, esse mesmo esa poderoso, misma vida indestructible essa mesma vida está en usted y indestrutível está en mí. está em você, está em mim. Esa fue la gracia y la bendición del nuevo pacto. Essa foi a graça e a bênção Ese es do novo ese es el pacto. evangelio que vino a nosotros. Esse é o evangelho que veio El a nós. evangelio no es un mensaje. O evangelho não é apenas uma El mensagem. evangelio es una persona O evangelho maravillosa. é uma pessoa maravilhosa. Cristo es el evangelio. Cristo é o Y este es evangelho. el que nos trajo toda clase de E bendición. é esse que nos trouxe toda classe de bênção. Oh, qué precioso es Cristo. Oh, que precioso Qué é Cristo. maravilloso es Cristo. Que maravilhoso é Cristo. Que podamos experimentarlo profundamente. Que possamos experimentá-lo profundamente. En el antiguo pacto, No antigo pacto, ningún ser humano, nenhum ser humano, ninguno de nuestros patriarcas más piadosos, nenhum daqueles patriarcas mais piedosos, nunca disfrutó la vida en ello. nunca desfrutou a vida neles. Nunca experimentaron el nuevo nacimiento. Nunca experimentaram um Nunca novo experimentaron una nascimento. nueva naturaleza. Nunca experimentaram a Nunca nova experimentaron una natureza. nueva creación. Nunca experimentaram a nova Nunca criação. experimentaron la sustancia que es Cristo. Nunca experimentaram a substância que é Cristo. Siempre el relacionamiento del pueblo con Israel Sempre o relacionamento do povo com fue Israel. siempre con esta expresión: Sempre com essa expressão. yo estaré contigo. Eu estarei contigo. Es diferente a decir yo estaré en ti. É diferente de eu estarei em você. En el nuevo pacto, No novo pacto, todos los nacidos de nuevo, todos aqueles que nasceram de novo, Cristo se nos metió adentro Cristo se entrou neles y está en nosotros. e está neles e nós. Un hermano hizo un catastro para ver cuántas veces en el Nuevo Testamento o en las cartas paulinas O irmão fez um catálogo de quantas vezes no Novo Testamento ou nas cartas de Paulo existe la palabra en Cristo. existia a palavra em Cristo. ¿Y sabe cuánto encontró? Lo dije días pasados. E você sabe quando ele encontrou? Eu disse anteriormente. 165 veces. 165 vezes. Esos son los términos de los apóstoles. Esses são os termos apostólicos. Eso es el lenguaje espiritual. Essa é a linguagem Es espiritual. el lenguaje escritural revelacional. Essa é a linguagem escritural, revelacional. Nosotros en Cristo Nós em Cristo y Cristo en e nosotros. Cristo em nós. Nunca más fuera. Nunca mais fora. Hay algunos que muchas veces citan, yo creo que lo hemos citado nosotros también. Às vezes há alguns que citam, e nós temos citado também. En el capítulo de Josué, capítulo 1. No capítulo 1 de Josué. Esfuérzate y sé valiente. Ser forte e corajoso. Y yo estaré Eu estarei en ti. em ti? No, Não. estaba contigo, estaré Eu contigo. estarei contigo. El pueblo siempre contó con la presencia del Señor, O povo sempre contou com a presença do Senhor, con la nube y con el fuego. com a nuvem e com a coluna de fogo. Siempre contó con eso. Sempre contou com isso. Y todo aquello era sombra de lo que iba a venir. E tudo aquilo era sombra do que viria. Nosotros encontramos a Cristo desde Génesis hasta Apocalipsis. Nós temos Cristo de Gênesis e Apocalipse. Entonces todo lo que nos hablaban en el antiguo pacto, Tudo aquilo que nos era falado na antiga en ese aliança. relacionamiento estaré contigo, Nesse relacionamento, eu estarei Cristo com estaba você. presente, Cristo estava presente, pero de una forma externa. mas de uma forma externa. ¡Qué maravilla el nuevo pacto! Que maravilha na nova aliança. Todo lo que se habló en el antiguo pacto, Tudo aquilo que se falava no antigo pacto. promesas, Promessas, profecías, profecias. 350 profecías hablaba de Cristo, 350 profecias falavam de Cristo. todos los tipos de Cristo, Todos os tipos, todas la escritura, todas as escrituras, las promesas, as promessas, todo lo que antiguamente se hablaba acerca de, tudo que antigamente se falava com respeito a Ele. todo era Cristo. Tudo era Cristo. Los tipos, las figuras, Os tipos, as figuras, todo aquello tudo aquilo era Cristo.
era Cristo. Pero mire qué maravilloso el nuevo pacto. Mas olha agora, que maravilha, na nova aliança. Con todo ser que Cristo representaba todo aquello allá en el antiguo pacto, Tudo aquilo que no Antigo Testamento representava Cristo, con todo eso, com tudo isso, Cristo nunca estuvo dentro. embora tendo isso, nunca Cristo esteve dentro. Quiero hacerle una pregunta a todos ustedes y a mí también. Mas eu quero fazer uma pergunta a todos e para mim também. ¿Somos privilegiados los que hemos nacido de nuevo? Nós somos privilegiados, nós que nascemos de novo? ¿Quién se siente un privilegiado aquí porque ha nacido de nuevo? Quem aqui se sente um privilegiado y por tiene ter una nueva nascido de novo? naturaleza y cree que tiene la sustancia misma de Cristo? E tem a nova natureza e tem a própria substância de Cristo. Que tiene una vida indestructible dentro. ¿Quién se siente privilegiado por eso? Que tem uma vida indestrutível dentro. Quem se sente privilegiado por Hagamos isso? una actitud con las manos. Façamos uma atitude com a mão. Si yo tuviera 3 manos, las levantaría las 3. Se eu tivesse 3 mãos, eu levantaria as 3. Porque estoy demasiado agradecido. Porque eu estou demasiadamente Estoy agradecido. tremendamente maravillado. Estou tremendamente maravilhado Oh, lo que el Señor nos hizo ser. por aquilo que o Senhor nos fez Lo que ser, nos dio. por aquilo que Ele nos Lo deu, que ya tenemos. por aquilo que nós já No temos. tenemos que andar buscando. Não precisamos andar buscando. Por eso que decía yo que tenemos que cambiar nuestros conceptos. Por isso que eu digo que temos que mudar os nossos conceitos. Vamos a ir a buscar al Señor a una reunión. Vamos buscar o Senhor numa reunião. O quédate con nosotros en esta reunión. O que Ele, Quédate, fica con ou nosotros. fica conosco nessa reunião, O vaya con nosotros hasta nuestra casa, ou vá Señor. conosco até a nossa casa, Senhor. No te vayas de nosotros, Señor. Não saia de nós, Senhor. Esas expresiones son sombra y del antiguo pacto. Essas expressões são expressões da antiga aliança. Eso no son sustancia. Não são a substância. Eso solo es sombra. São apenas sombra. Antes se hablaba así. Antes se Pero en el falava nuevo assim. pacto no se habla así. Mas no Novo Testamento não se fala assim. Usted donde quiera que vaya, Você, onde você for, es el envase. esse é o fundamento. Envase, Você, El copo. você contém. el contenedor Você é o contenedor. de Cristo. Você é aquele que contém Cristo. Donde quiera que vaya, Onde quer que você for, Cristo está dentro de usted. Cristo está dentro de você. Puede amarlo, puede abrazarlo, puede besarlo. Está Você pode cerca de usted, está ahí amá-lo, mismo. pode abraçá-lo. No tiene que ir a una conferencia para adorar, para orar. Você não precisa ir numa conferência para adorar. Para orar. Aquellos que se sienten solos, Aqueles que se sentem sozinhos, yo quiero decirle, aproveche esa soledad. eu quero dizer para vocês, aproveite essa solidão. Yo conté el otro día mi testimonio. Eu contei outro dia o meu testemunho. Yo siempre fui un muchacho tímido. Eu sempre fui um jovem tímido. Y quiero alentar a los hermanos y a las hermanas así que sufren de eso, porque es una cosa Eu real. quero encorajar os irmãos e as irmãs que sofrem disso, porque é uma coisa real. Yo pensé que nunca podría hablar a las personas, 4 o 5 personas. Eu pensava que nunca poderia falar a 4, 5 pessoas. Aun cuando estaba estudiando, me tenía que exhortar delante de mi curso. Mesmo quando eu estava estudando, eu tinha que falar diante das pessoas. Me colocaba de todos colores, empezaba a sudar, E eu nervioso, ficava no nervoso podía hablar, e começava a transpirar. no podía hablar. E eu não conseguia falar. Era tan tímido. Eu era tão tímido. Y sabe, cuando conocí al Señor, E sabe, quando eu conheci o Senhor, vi al Señor, eu vi o Senhor, empezó a hacer un trabajo en mi vida. e Ele começou a fazer um trabalho na minha vida. Y yo aproveché esa timidez E eu aproveitei essa timidez, y aproveché esa soledad, e eu aproveitei essa solidão, porque a mí no me gustaba tener muchos amigos, andaba como solo porque por eu, vergüenza. eu não gostava de ter muitas amizades, eu gostava de andar sozinho por causa de vergonha. Seguramente por todas las cosas que viví en mi infancia. Certamente por aquilo que eu vivi na infância. Ya la conté delante de ustedes. E eu já contei para vocês. Sin embargo, aprovechaba esa soledad, Mas eu aproveitava essa solidão, donde nadie me estaba mirando. onde ninguém estava olhando para mim. Yo me tiraba de guatita en el suelo E eu me estendia no solo. y de ahí lloraba, E ali eu y ahí chorava. cantaba, Aí eu y cantava. ahí hablaba con el Señor. E eu falava com o Y Senhor. podía hasta gritarle, E até mesmo eu gritava. te amo, Jesús. Eu te amo, Jesus. Nadie me oía, nadie estaba a mi lado. Ninguém me escutava, ninguém estava do Aprovechaba meu esa lado. soledad. Então eu aproveitava essa solidão. Luego el Señor me fue diciendo también que era bueno tener comunión y tenía que participar, E o Senhor também me foi dizendo que era bom ter comunhão, participar, introducirme entre la comunión los hermanos. me introduzir na comunhão com os irmãos. Quiero contarle que fue eso un poco difícil para mí. Quero contar que isso foi um pouco difícil para mim. Sin embargo, en un momento, no recuerdo cuándo, Mas no momento, eu não me lembro quando, me sentí tan libre.
eu me sentia tão livre. Empecé a dar testimonio en la iglesia. E eu comecei a dar testemunho na Empecé a igreja. decir, hermano, yo quiero hablar. Comecei a dizer, irmãos, eu quero falar. Y antes yo tenía terror que me dijeran hable. Antes eu tinha terror. Y ahora yo que me estaba llamasen. pidiendo, quiero hablar, hermano. E agora se dissessem, alguém quer falar, irmão? El Señor, cuando comienza a vivir en nosotros, E o Senhor, quando começa a viver em nós, empieza una vida de victoria en victoria. e Ele começa uma vida de, aí começa uma vida de vitória e Las vitória. cadenas que nos ataban, As cadeias que nos prendiam, las cadenas que nos tenían amarrado, as cadeias que nos amarravam, de toda esa situación que habíamos vivido en la infancia, de todas essas situações que tínhamos vivido na infância, Cristo las rompe. Cristo as rompeu. Y también lo puede hacer con cada uno de ustedes. Também pode acontecer com cada um de vocês. Tenemos una nueva naturaleza, decía. Agora nós temos a nova natureza, eu Somos una dizia. nueva creación. Somos a nova criação. Y tanto Jeremías como Ezequiel Tanto Jeremias como Ezequiel habla de esto en profecía falaram disso em profecia. y habló del nuevo corazón. Falaram do novo coração. Habló de un corazón de carne y quitaría el de piedra. Falaram de um coração de carne e seria tirado o coração de pedra. Todos los hombres en Todos el os antiguo homens, pacto, na antiga aliança, así fueran piadosos, mesmo que fossem piedosos, la caída del hombre a queda do homem le dejó con un corazón de piedra. deixou-lhes com coração de pedra. Todos los hombres, aunque tenían contacto con Dios, Todos os homens, externamente, mesmo aqueles que tinham contato com Deus, los profetas le revelan que tenían corazón de piedra. o profeta revela para eles: vocês têm coração de pedra. Porque eso daba una señal de que era solamente algo externo que se hablaba hacia él, Isso é um sinal de que apenas externamente era falado, pero no es desde adentro hacia afuera. mas não do interior para fora. Pero tanto Jeremías como Ezequiel coinciden. Tanto Jeremias como Ezequiel coincidem, Dice, hablando de Cristo que vendría, falando de Cristo que viria. he aquí que haré un pacto en los días venideros. Eis aqui, farei um novo concerto nos dias vindouros. Escribiré mis leyes en sus mentes Eu escreverei a minha lei nas suas mentes, y en su corazón las grabaré. e em seus corações as gravarei. Y quitaré ese corazón de piedra E tirarei esse coração de pedra, y le daré un corazón nuevo, e darei-lhes um coração novo, un corazón de carne. coração de carne. Eso lo decían los profetas hablando acerca de la nueva naturaleza que íbamos a recibir. Isso diziam os profetas acerca da nova natureza que os homens El corazón receberiam. de carne que hoy día tenemos en el nuevo O pacto coração de carne que hoje temos na nova aliança es la misma naturaleza a la cual hablan los apóstoles. é a mesma natureza que fala os apóstolos. Tenemos un corazón de carne. Nós temos um coração de carne. ¿Para qué? Para quê? Para entender ahora a Dios. Para entender agora a Para Deus. comprender a Dios. Para compreender a Deus. 1 de Corintios 2, 15 y 16. 1 Coríntios 2, 15 e 16. Dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Nos diz que temos a mente de Cristo. Yo no sé si usted cree ese testimonio de las Escrituras. Eu não sei se vocês creem nesse testemunho da ¿Por qué le Escritura. pregunto eso? Por que eu pergunto isso? Porque hace unos días atrás, meses atrás, Porque há alguns meses atrás, yo pasaba por esa lectura, eu passei por essa leitura, pero nunca asumí que yo tenía la mente de Cristo mas nunca tinha assumido que eu tinha a mente de y Cristo. que teníamos como congregación la mente de E Cristo. que nós, como congregação, tínhamos a mente de Cristo. Y más o menos unos meses para atrás E mais ou menos um mês para cá, ha venido, gracias al Señor, una nueva visión en mi vida, tem vindo a mim uma nova visão, una nueva revelación acerca de Cristo. uma nova revelação acerca de Cristo. Se ha ido renovando la visión celestial. A visão celestial tem sido renovada. Y entonces hoy día sí puedo darle testimonio a ustedes. Então hoje em dia, sim, eu posso dar testemunho. No es que esté convencido, Não é que eu esteja convencido. creo que el Espíritu de Dios, Eu creio que o Espírito de Deus, que vino para eso, que veio para isso, para revelarnos a Cristo para revelar-nos a y Cristo, todo lo que hizo Cristo e tudo aquilo que Cristo y todo fez, lo que es Cristo, tudo aquilo que Cristo é, creo con todo mi corazón eu creio de todo meu coração que Él me ha revelado esta palabra hace pocos días. que Ele me revelou essa palavra há poucos dias. ¿Qué significa tener la mente de Cristo? O que significa ter a mente de La Cristo? mente de Cristo significa gobierno. A mente de Cristo significa governo. Entonces la mente de Cristo es la que gobernará nuestra vida. Então, se é a mente de Cristo que governa a nossa vida,
Así que cuando dicen los profetas Ezequiel y Jeremías Então assim que disse o profeta Ezequiel e Jeremias, que pondrá las leyes en nuestra mente y que en nuestro colocará a corazón, les lei em escribiría, nossos corações e em nossas mentes, escreverá. es que estaba hablando de esto, De que os profetas estavam falando? la naturaleza de la mente de Cristo Da natureza, da mente de Cristo. está en nosotros. Está em nós. Y por esa causa Por essa causa, tenemos una amplia entrada temos amplo acesso como para seguir conociendo a Cristo de una manera maravillosa. para continuar conhecendo a Cristo de uma maneira maravilhosa. Porque el hombre natural, Porque o homem natural, la mente natural, a mente la natural, que no tiene la mente de Cristo, aquele que não tem a mente de Cristo, no puede entender jamás a Dios. não pode entender nunca a Deus. Así está escrito en 1 Corintios 2:14. Assim, 1 Coríntios 2,14 é Que el dito: hombre natural no percibe. o homem natural não compreende. Para él son locuras. Para eles são loucura. Porque cuando tratan de discernirla no la pueden entender. Porque quando tentam discernir, não conseguem entender. Así que gracias al Señor porque nosotros Graças ao Senhor, porque nós, en el nuevo pacto na nova aliança, tenemos la mente de Cristo. temos a mente de Cristo. Me gustaría que en su Biblia usted le subrayara ahí con caneta, Eu gostaria que você marcasse aí na sua Bíblia, mas com vosotros caneta, tenéis la mente de Cristo. 1 Coríntios 2,16, mas nós temos a mente de Cristo. Solamente por el tiempo quiero citar algunos textos bíblicos. Apenas gostaria de citar alguns textos bíblicos. Colosenses 1, Colossenses 1. no sé si alguien está tomando nota para darle Não sei se alguém está anotando los textos del profeta Jeremías y Ezequiel. para ¿Sí? dar os textos. Então eu vou mencionar para você os textos de Jeremias e Ezequiel. Jeremias 31, 33 a 34. Ezequiel 36, 26 a 27. Se alguém quiser anotar. Amén. Agora Colossenses 1, 1, 26 y 27. 26 e 27. Solamente lo voy a citar, ¿ya? Yo Para ir apenas más rápido. Vou citar para ganhar tempo. Ahora con esta nueva naturaleza que tenemos, Agora com essa nova natureza que temos, esa nueva creación essa nova criação está adecuada, está adequada, está capacitada, capacitada. tiene todo para entender los misterios de Dios. Você tem tudo para entender os mistérios de Deus. Aquí en Colosenses 1, 26 y 27, Aqui em Colossenses 1, 26 e 27, Pablo habla de esto, Paulo fala disso. de conocer el misterio escondido de tiempos eternos, Conhecer os mistérios escondidos de tempos eternos, pero de una vida, de un conocimiento progresivo. mas de conhecimento progressivo. La revelación espiritual en nosotros A revelação espiritual em nós no tan solo es una sola vez, não é apenas de uma vez. la revelación espiritual es progresiva. A revelação espiritual é progressiva. ¿Hasta cuándo? Dice Pablo. Até quando, disse Paulo? Hasta llegar a la plenitud del conocimiento. Até chegar à plenitude do conhecimento. ¿Y quién es ese conocimiento? E quem é esse conhecimento? Cristo. Jesus Cristo. Cristo está en todas las escrituras. Cristo está em toda a Escritura. Cristo es la plenitud del conocimiento. Cristo é a plenitude do conhecimento. Nos dice Pablo que llegaremos al conocimiento completo de la Biblia, Pablo não nos diz que nós chegaríamos ao conhecimento completo da Bíblia, sino que el conocimiento de Él, de mas Cristo. no conhecimento completo dele, Cristo. En uno de los versículos del profeta Jeremías que ya citamos, Em dos versículos do profeta Jeremias, já citado, en el versículo 34 dice así, no capítulo 31, versículo 34, diz assim: 31, 34 Jeremías. Puede 31, leerlo, 34, Puede Jeremias. Puede Vamos leer. ler. E não ensinará alguém mais a seu próximo, nem alguém a seu irmão, dizendo: Conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, Oh, desde o menor deles até o maior, diz o Senhor. Oh, hermanos, Porque perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. nadie le dirá a su hermano, Ninguém mais dirá para o seu irmão: conoce al Señor, Conhece o Senhor, porque todos me conocerán. porque todos me conhecerão. Mas ¿qué significa eso? Mas o que significa isso? ¿Que no necesitamos de un pastor que nos predique? Será que não precisamos de um pastor que nos pregue ¿De la Biblia? acerca da Bíblia?
No está hablando de eso. Não, não é isso que está falando. Está hablando del maestro que tenemos interiormente. Está falando do professor que nós temos internamente. Y ese maestro es el Espíritu Santo. Esse mestre é o Espírito Santo. Vino con un propósito definido Veio com um propósito definido de aclarar el misterio, de esclarecer o mistério, de darnos a conocer a Cristo, dar-nos a conhecer a Cristo, revelar todo lo que Cristo es. revelar tudo aquilo que Cristo é. Por eso es que dice que no necesitaremos que nos digan, porque tampoco se puede. Por isso que nos é dito aqui que não precisaremos de alguém para nos dizer. Si no es el Espíritu Santo que revela, Se não fosse o Espírito Santo A que nos Cristo. revelasse a Cristo, por más que los pastores enseñen, por mais que os nunca pastores conocerán. ensinassem, nunca conheceríamos. Ejemplo, Exemplo, Nicodemo. Nicodemos. ¿Habría algún maestro más sabio en Israel que él? Havia algum rabi mais sábio do que ele em Israel? Pero era un hombre natural, no conocía, no tenía la mente de Cristo. Mas ele era um homem natural, ele não conhecia, não tinha a mente de Cristo. Sigamos adelante. Sigamos. Lucas, capítulo 24, Em Lucas capítulo 24, versículo 25 al 27. Vamos a leer. versículo 25 a 27. E ele lhes disse: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Versículo 44 y 45. Lucas 24, 44 e 45. E disse-lhes: são estas palavras que vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. En estas dos porciones bíblicas del capítulo 24 de Lucas, Nessas porções de Lucas, hay muchas más, e existem outras, pero quise citar esto en más mas eu quero específico, citar especificamente essas, porque es el Señor mismo quien habla. porque foi o próprio Senhor que disse. Por eso tiene más autoridad estas palabras de Lucas. Então essas palavras são palavras de autoridade. Cuando habla de Moisés, Quando fala de Moisés, dice que el Pentateuco habla de él. diz que o Pentateuco falava dele, de Los Cristo. 5 primeros libros, Os 5 primeiros livros, todo ello habla de él. todos eles falam dele. Eso es lo que está diciendo cuando cita a Moisés. Isso é o que está dizendo aqui quando diz Moisés. Y cuando sigue paseándose por las escrituras el Señor, E salmos, quando o Senhor profetas, continua pelas Escrituras, la verdad es que está hablando salmos, profetas, na Hasta- verdade está falando. hasta el profeta menor Malaquías, Até mesmo o profeta menor, Malaquias, hasta ese profeta. até este profeta. Él dice que todo ello Ele disse que todos eles hablaban de él. falavam de Jesus. Cito ese texto Eu cito esse texto para ver que la escritura, la Biblia, para dizer que a Escritura, a Bíblia, está lleno de Cristo. está cheia de Cristo. Un hermano estudioso, un teólogo, dijo, Um irmão estudioso, um teólogo, disse: si nosotros fuéramos desde el primer capítulo de Génesis en adelante se fôssemos desde o primeiro capítulo de Gênesis em diante y empezáramos a marcar todas las veces que e nos, começássemos a marcar todas as vezes que que nos falassem, habla de Cristo, que nos falassem de que hace Cristo, alusión a Cristo, que se relaciona a Cristo, ya sea en una figura, seja por uma figura, ya sea en un tipo, seja por um tipo, en una sombra, en Una cualquier sombra. cosa que no hablara. qualquer coisa que nos falasse. Dice que encontraríamos en cada capítulo de la Biblia, Diz que em cada capítulo da Bíblia encontraríamos muchas veces la palabra Cristo. encontraríamos muitas vezes a palavra Cristo. Y aunque yo no he hecho ese catastro, Mesmo que eu não tenha feito esse cadastro, yo creo eso por lo que Cristo está afirmando eu aquí, acredito, por aquilo que Cristo afirmou aqui, que todo habla de Él. que todas as Escrituras falam Desde el dele. primer capítulo de Génesis, versículo 1 en adelante. Desde Gênesis capítulo 1, versículo 1 em diante. La luz, la vida, A luz, a vida, el sol, las o estaciones, el sol, día. as estações, Todo tudo habla de isso Cristo. fala de Cristo. Por decir algo. Vou dizer algo. Entonces ahora yo quiero ir terminando con ustedes el último punto que tengo. Agora eu quero terminar com vocês o último ponto que eu tenho. Que viéramos a Cristo en el libro de Cantares, Cántico do Eu Cântico, gostaria que víssemos a Cristo no Cântico dos Cânticos, em Cantares, en el capítulo 1. no capítulo 1.
Vamos a encontrar a Cristo allí en varios versículos hasta el 7. Em Cantares capítulo 1, do 1 ao 7, vamos encontrar Cristo. Y antes de empezar a decir nada al respecto, Antes de começar a dizer qualquer coisa a respeito, en los años 90, lá pelos anos 90, 1990, quiero contar un testimonio. eu quero dar-lhes um Novamente. testemunho, novamente. Perdónenme porque voy a citar a César Albino, ¿ya? Perdoe-me, porque eu vou falar de César Albino. Le escuché una predicación alguna vez a un hermano acerca de cantares. Alguma vez eu ouvi uma pregação acerca de Cantares por um irmão. Yo nunca había leído Cantar de los Cantares. Eu nunca tinha lido Cantares dos Cantares. O si lo había leído, Se eu tivesse lido, y si lo leí, creo que lo leí, eu acredito sim que eu tinha lido, pero nunca entendía cantares. mas não tinha entendido Cantares. En sus términos, en las figuras, en los tipos que hablan, las fábulas que hablan. Tipo, as figuras, as fábulas que há. No entendí mucho aquello. Eu não entendi muito aquilo. Pero ¿cuál era el tema que el hermano predicó? Mas qual foi o tema que o irmão pregou? Citó el texto, en uno de los textos de Cantares, que dice así: Ele citou um daqueles textos de Cantares que diz assim: cuando lo encontré, quando eu o encontrei, lo agarré eu o agarrei firme firme, y no lo dejé ir. não o deixei ir. Y eso hizo eco en mi corazón. Isso tocou no meu coração. Dije, Señor, Disse: Senhor, esta es la mía. essa Esta é a mía. minha vontade. No, nosotros en Chile tenemos, no sé, Gana. esto sí que es bueno, esta es la mía. Isso é meu. Sí, esto es lo mío, esto lo voy a agarrar yo también. Isso eu vou agarrar também. Voy a agarrar a Cristo Vou agarrar a Cristo. y no lo voy a soltar jamás. Não vou soltá-lo jamais. Y empiezo a decir, pero ¿dónde fue que citó al hermano? Y no entendía dónde. Empecé a buscar cantares hasta que lo encontré. Onde é que está? E eu queria que aquele texto, onde é que está esse texto? Onde é que o irmão citou? Aí eu encontrei. Y aprovecho de decirle algo a todos los jóvenes aquí. Eu aproveito a dizer para os jovens aqui. Cantar de los Cantares es un libro del amor. Cantar dos Cantares é um hino de amor. De una comunión de Cristo y la iglesia, É uma comunhão de Cristo à igreja. pero también individualmente de Cristo y el creyente. Mas também individualmente de Cristo e a pessoa. E o crente. Quiero decirle que yo tenía una Biblia, Eu quero dizer que eu tinha uma Bíblia. leí tantas veces el libro de E eu Cantares, li tantas vezes esse livro de Cantares. que ese libro de Cantares se me atrapallaron, se me rompieron todas las hojas. Que as páginas ficaram todas atrapalhadas, todas rompidas. Después no me servía esa Biblia porque estaba todo rota la Biblia. Depois essa Bíblia não me serviu mais porque estava toda estragada. Me comí ese libro. Eu comi esse livro. Cada vez que lo leía, ay, me enamoraba más de Cristo. Cada vez que eu lia, eu me apaixonava mais por Cristo. Porque en ese relacionamiento de Cantares, Porque nesse relacionamento de Cantares, del creyente con el Señor, do crente com o Senhor, no hay demandas, não há pedidos, no hay esfuerzos humanos. não há esforços humanos. Lo que prima allí O que prima ali es el amor é o amor, y es la comunión. é a comunhão. Oh, amado, amor de mi vida. Oh, amado, amor da minha vida. Y él habla para ella, amada mía de mi amor. E ele responde para ela, amada minha. Puro amor. Tudo amor. Me sentía tan amado por Cristo que cada vez que Eu me leía, sentia tão amado por Cristo, cada vez que lia, terminaba llorando siempre. eu terminava chorando sempre. Oh, Jesús, amor de mi vida, terminaba Oh, diciendo. Jesus, amor da minha vida. Por supuesto que después empecé a predicarlo a las iglesias. Depois eu comecei a pregar nas igrejas. Me demoré 2 años en predicar Cantar de los Cantares. Eu demorei 2 anos pregando Cantar dos Porque tenía Cantares. tanto que decir. Porque tinha cantar, tanta coisa para dizer. que a veces una predicación de 1 hora ocupaba solamente un verso. E às vezes um versículo gastava 1 hora de pregação. Entonces demoré mucho para compartir en las iglesias. Então eu demorei muito para compartilhar nas igrejas. Y hoy día yo quisiera dar solo una pincelada. E hoje eu gostaria de libro. dar apenas uma pincelada. Solamente vamos a tenernos a encontrar a Cristo en estos versículos. Nós vamos apenas encontrar Cristo nesses versículos. Vamos a leer, hermano, del 1 al 7. Vamos ler do 1 ao 7. Cântico de Cânticos, que é de Salomão. Beije-me ele com os beijos da sua boca, porque melhor é o seu amor do que o vinho. Para cheirar são bons os teus ungüentos, como unguento derramado é o teu nome. Por isso as virgens te amam. Leva-me tu, correremos após ti. O rei me introduziu nas suas recâmaras.
Em ti nos regozijaremos e nos alegraremos. Do teu amor nos lembraremos, mais do que do vinho. Os retos te amam. Eu sou morena e agradável, ó filhas de Jerusalém, como as tendas de Quedar, como as cortinas de Salomão. Não olheis para o eu ser morena, porque o sol resplandeceu sobre mim. Os filhos de minha mãe se indignaram contra mim e me puseram por guarda de vinhas. A vinha que me pertence, não guardei. Dize-me, ó tu, a quem ama a minha alma, onde apacentas o teu rebanho? Onde o recolhes pelo meio-dia? Pois por que razão seria eu como a que erra ao pé dos rebanhos de teus companheiros? Amén. Amém. Siento que ustedes están cansados. Eu percebo que vocês estão cansados. Así que permítanme ir diciendo algunas cosas solamente. Se permitam, eu vou dizer apenas algumas coisas. En el primer versículo No primeiro versículo, encontramos a Cristo. nós encontramos a Cristo. Cantar de los cantares, el cual es de Salomón. Cantar dos cantares, que é de Salomão. Salomón Salomão es una figura de Cristo é uma figura de Cristo. en muchas cosas, Em muitas coisas, porque él fue uno de los mejores reyes ele foi dos melhores en todo reis, sentido. em todos os sentidos. Podríamos decir que allí encontramos a Cristo como el rey. Podemos dizer que encontramos nele Cristo como rei. Pero principalmente yo quisiera hacer alusión a su nombre, al significado de su nombre. Mas principalmente eu gostaria de fazer uma alusão ao seu nome, o seu significado. Salomón significa pacífico Salomão significa pacífico o paz. ou paz. Tiene relación con Jerusalén también. E está relacionado a Jerusalém. Entonces, aquí en el versículo 1 encontramos a Jesús o a Cristo Aqui no versículo 1 encontramos Jesus, Cristo, como Cristo nuestra paz. como Cristo sendo a nossa paz. Y texto bíblico, Efesios 2:14. E em Efésios 2:14, ¿Cómo se revela aquello en el Nuevo Testamento también? como é revelado isso lá no Novo Testamento? Cristo, dice allí en Efesios, Diz ali em Efésios, Cristo es nuestra paz. é a nossa paz. No dice que nos trajo paz, Não diz que nos trouxe a paz, sino que Cristo es nuestra mas paz. que Ele é a nossa paz. La paz no es algo externo. A paz não seria algo externo. Otra vez digo lo mismo. Outra vez eu digo mesmo. Esa paz se llama Cristo. Essa paz se Y chama está en Cristo. usted y está Que en está mí. em você, está em mim. Gracias al Señor. Graças ao Senhor. Entonces, Então, primeiro, hemos encontrado a Cristo como Cristo nuestra paz. encontramos a Cristo como a nossa paz. En el versículo 2, No versículo 2, encontramos a Cristo como el novio de la iglesia. encontramos a Cristo como noivo da igreja. ¿Por qué? Por quê? Porque este libro está escrito en esos tiempos, Nesses tempos estava escrito, ¿sí? Donde se besaban solamente ali naquela época se beijavam apenas cuando llegaban a lo nupcial. quando eles chegavam nas núpcias. Entonces, por eso que ella desea los besos de su boca, Por isso que ela deseja os beijos da sua boca, porque quiere casarse, porque querem casar, quiere unirse, querem se unir, quiere ser una sola carne querem ser uma só carne con Él. com Ele. Entonces, aquí encontramos a Jesús como nuestro novio. Então encontramos aqui Jesus, o nosso noivo. ¿Se acuerda de lo que dijo Juan el Bautista en el capítulo 3 de Juan, versículo 29? Você se lembra o que disse João Batista Él no dice, Evangelho de João, capítulo 3, 29? hablando del Señor Jesús, Falando do Senhor Jesus, mirando así desde lejos a Jesús. olhando ali para Jesus, He aquí el novio. ele disse: Eis o noivo. Yo soy amigo del novio. Eu sou amigo do noivo. Y yo me alegro Eu me alegro por haber anunciarlo. por ter anunciado. Pero es necesario ahora, que ahora está presente el novio, Mas é necessário que agora que o noivo chegou, yo desaparezca, que eu desapareça, yo mengue. que eu diminua. Y así fue como él fue decapitado un poco más adelante E assim, um pouco à frente, João Batista foi decapitado por la esposa de Herodes, ¿no? pela esposa de Herodes. Mucha atención, por favor, porque después voy a ir preguntando a dónde encontramos a Cristo, en qué versículo, por favor. Presta atenção, Lo voy a tener bien captado. depois eu vou perguntar para vocês onde encontramos a Cristo. También Apocalipsis 22, 17, solamente para mencionarlo, Também Apocalipse 22, 17, apenas para mencionar. Ali é mencionado Cristo noivo. como el novio. ¿Ya? También en el versículo 3 Aí no versículo 3 de Cantares, encontramos a Jesucristo como el ungido. encontramos a Jesus Cristo como o ungido.
o el Mesías ou en o hebreo. Messias. Cristo el Mesías, Cristo, o Cristo el Messias. ungido, Cristo, o ungido. o Jesús el Cristo. Ou Jesus é Cristo. ¿Cuántas representaciones de Cristo llevamos? Quantas representações de Cristo nós já temos? 3. ¿Sí? 3. Sim? 3. 3. El versículo 4 ahora. No versículo 4. Pero para confirmar esto en el Nuevo Testamento también existe. Sim, para você confirmar esse ungido no Novo Testamento, Hechos 10:38. Atos 10, 38. Deus ungiu a Jesus. Amén. Amém. Ahora el versículo 4. Agora no versículo 4 de Cantares. Allí menciona el rey me ha metido en sus cámaras. Ali diz o rei, introduzido ou em suas recâmaras. Entonces ahí encontramos obviamente a Cristo como el rey. Então, obviamente, encontramos a Cristo como o rei. Juan 12, versículo 13. João 12, versículo 13. Cuando lo reciben, ¿se acuerda cuando va montado en un pollino? Você se lembra quando ele entrou em Jerusalém montado num jumentinho? Dicen, Osana, Osana, E bendito diziam, el que Hosana, viene. Hosana, bendito que vem. Y decían, he aquí el rey. Eis o rei. Incluso el título, cuando fue crucificado. Inclusive o título, quando ele foi crucificado. Jesús de Nazareno. Jesus Nazareno, Rei de los judíos. rei dos judeus. Gracias al Señor. Graças ao Cristo Senhor. es nuestro Cristo é rey. o nosso rei. Rey. Ahora vamos a ir al versículo 6. Agora no versículo 6, Allí encontramos a Jesús como el sol de justicia. encontramos Jesus, sol de justiça. Malaquías, Malaquias, capítulo 4, 2. capítulo 4, versículo 2. Cuando habla del sol de justicia allí en Malaquías, Quando ali em Malaquias fala-nos do sol da justiça, está hablando de una inauguración, está falando de inauguração, una nueva etapa, uma nova etapa, completamente antagónico con lo del antiguo pacto. completamente antagônica à antiga aliança. Está inaugurando una nueva etapa. Estaria inaugurando uma nova etapa. El sol cuando sale por la mañana O sol, quando sai pela manhã, inaugura el día, inaugura um novo un dia, periodo de tiempo. um período de tempo. Aquí nos habla a Jesús como el sol de justicia, Aqui nos fala de Jesus como sol de justiça, que cuando Él vino, que quando ele vem, comenzó esa etapa começa uma nova etapa de Cristo, de Cristo, de la obra consumada en la cruz. da obra consumada na cruz. Versículo 7. No versículo 7 de Cantares. Gracias, Señor, estamos terminando. Graças ao Senhor, estamos terminando. Versículo 7. Versículo 7. Si alguien estuviera una versión donde aquí diga, Se alguém tiver aí uma versão onde que é dito, aquí dice en el 7, hazme saber, oh tú, a quien ama mi alma. aqui diz, Pero faz-me saber a quem ama minha alma. en términos originales, No termo original, esa palabra es amor de mi vida. essa palavra é amor da ¿Alguien minha tiene vida. alguna versión así? Alguém tem uma versão assim? Cuando habla del amor de su vida. Diz-me, ó amor da minha vida. Alguém tem assim? Amado de mi alma, sí. Entonces aquí encontramos a Cristo como el amor de Dios. Então aqui encontramos a Cristo como o amor de Deus. Nuevamente digo, Novamente eu digo, el amor no es un concepto, o amor não é um conceito, no es una fuerza, não é uma força, no tiene la idea de ser un asunto escritural solamente. não tem a ideia de ser apenas um assunto escritural. El amor es una persona. O amor é uma pessoa. 1 de Corintios 13, del 4 al 8. 1 Coríntios 13, de 4 a 8. Cuando habla de ese perfecto amor, Quando fala desse amor perfeito, de ese amor que no se irrita, desse amor que não se que irrita, que no cambia, que não muda, que no hace nada indebido, que não faz nada indevido, que siempre ama, que sempre ama, que nunca deja de ser. que nunca deixa de ser. Ese es el amor de Dios. Esse é o amor de Deus. Pero ese amor de Dios Mas esse amor de Deus tiene nombre, tem nome, se llama Jesucristo. se chama Jesus Cristo. Entonces aquí en el versículo 7 Então aqui no versículo 7, encontramos a Jesús como el amor de Dios. encontramos Jesus como o amor de Deus. Aquí no nos habla, como se dio cuenta usted en su Biblia, yo creo que también está, Aqui nos fala, e vocês perceberem na sua Bíblia, que no nos está hablando del concepto amor, que não está falando de um conceito de sino amor, la amada se está refiriendo a una persona. mas
A amada aqui está se dirigindo a uma pessoa. Amado de mi alma. Amado da minha alma. Entonces aquí el amor de Dios Então aqui o amor de Deus es Jesús. é Jesus. No es un concepto, Não é um conceito, no es un cántico, não é um cântico, es una persona. é uma pessoa. Así como el Evangelio no es un mensaje bíblico, Assim como o evangelho não é uma mensagem bíblica, sino que es una persona, mas é uma pessoa. también aquí Também aqui, el amor no es algo, o amor não é algo, el amor es alguien. o amor é alguém. Gracias al Señor. Graças ao Senhor. Entonces nosotros hoy día sí podemos amar con ese amor. Então nós podemos amar com esse amor. Por eso que en términos apostólicos siempre se demandan cosas porque ya lo tenemos. Por isso, em termos apostólicos, se demandam coisas, porque nós já temos. Si nos demanda que nos amemos los unos a los otros. Se nos é pedido que amemos uns aos outros, Romanos 5:5 dice eso hablando de Cristo. Romanos 5,5 diz isso, falando de Cristo. Porque el amor de Dios, O amor de Deus, pongámosle nombre, podemos dar nome a Ele? porque el amor de Dios, Porque o amor de Deus, Cristo Jesús, Cristo Jesus, ha sido derramado. foi derramado. ¿A dónde? ¿En la cabeza? Onde? Na cabeça? ¿En las manos? Nas mãos? ¿En su mente? Na sua mente? No, Não. en ese corazón nuevo, Nesse novo coração. esa nueva naturaleza. Essa nova natureza. Ahí entró el amor de Aí Dios. entrou o amor. Ese es Cristo, Esse é Cristo. nuestro amor. Nosso Entonces, amor. por eso es que nosotros podemos amar a nuestras esposas, Por isso que nós podemos amar as nossas esposas, así como Cristo. assim como Cristo. Podemos amar a nuestros hijos, Podemos amar aos nossos así filhos, como Cristo. assim como Cristo. Una vez yo en Pato vine a compartir esa palabra, así como. Umas vezes em Patos de Minas compartilhei essa palavra. Hay varias partes en la Escritura, sobre todo el apóstol Pablo, Há várias partes nas Escrituras, donde principalmente habla Paulo, del así como. que ele fala assim como. A marido, amad a vuestras mujeres, así Maridos, como, amai vossas mulheres, assim como, etcétera. etc. Entonces el amor de Dios, Então o amor de Deus, que es Cristo, que é Cristo, está en nosotros. está em nós. Entonces podemos amarnos como hermanos. Então podemos amar-nos como irmãos. En el tiempo primitivo de la iglesia, No tempo inicial da igreja, estas cosas se revelaron con fuego en el corazón. essas coisas foram reveladas com fogo no No es que el coração. amor sea una fuerza Não que o amor seja uma força, o una manera de vida, un estilo de vida, ou uma maneira, um estilo de vida, o es relacionado con sentimientos y afectos. ou relacionada a sentimentos e afetos. Não. Não. Ellos entendieron que el amor era una persona. Eles entenderam que o amor era uma Y pessoa. ese amor que estaba en nosotros, Esse amor que está em nós, que es Cristo, que é Cristo, puede amar inclusive al ofensor. pode amar inclusive os ofensores. ¿Se acuerda cuando estaba en la cruz? Você se lembra quando ele estava na cruz? Mateo 5:44 lo que dice. Mateus 5,44 que diz? Él había predicado en el Sermón del Monte Ele tinha pregado lá no Sermão do Monte que los que le ofendían, que os que ofendessem, que lo maltrataban, aqueles que que maltratavam, le robaban, aqueles que que le roubavam, injuriaban, aqueles que injuriavam, él decía que ele a dizia esos enemigos, a esses a inimigos, esos ofensores, a esses ofensores, habría que amarlos. você deveria amar. Ahora uno pregunta, Agora uma pergunta, y yo me pregunto también, e eu pergunto a mim, si no estuviera Cristo como el amor en nosotros, se Cristo não estivesse como amor em nós, ¿usted cree que vamos a amar al ofensor? você acredita que você amaria os inimigos? Aquel que nos hace mal, Aquele que te faz mal? aquel que nos roba, Aquele que nos rouba? aquel que nos maltrata, Aquele que nos maltrata? cuando también dijo en este amor Quando também diz esse amor, que está capacitado, está capacitado, porque si te pegan en una mejilla, porque se batem numa face, pone también la otra. você colocará a outra. Si el Señor nos pide Se o Senhor nos pede que amemos de esta manera, que amemos dessa maneira, porque el recurso divino está en nosotros, é porque o recurso divino está em nós. el amor que es Cristo O amor que é Cristo está en nosotros. está em nós. Oh, hermano, vamos a llegar amando a todos nuestros vecinos, Oh, irmão, vamos amar todos os vizinhos, aquellos que a veces no nos dejan dormir en la noche, aquele que às vezes não nos deixa dormir à a noite, veces cuando nos tratan mal, parece que nos tratam mal, vamos a bendecirlo. vamos abençoá-los. ¿Por qué? Por quê? No en su fuerza ni en su capacidad, Não é na sua força nem na sua capacidade, sino porque Cristo el amor, mas porque Cristo, o amor de Dios está en o amor de Deus está em você. Gracias al Señor. Graças ao Senhor. Apocalipsis 2, 3, 4. Apocalipse 2, 3, 4. Solo para confirmar esto que estoy diciendo. Só para confirmar isso que eu estou dizendo. Ustedes saben de aquello cuando dice, has olvidado tu primer amor. O has Você dejado tu lembra primer daquela amor. passagem que diz, abandonaste o teu primeiro amor?
Ahí claramente cuando leemos, E aí, claramente, quando nós lemos, nos dice que habíamos dejado el deseo de amarle. não nos é dito aí que nós deixamos o desejo de amá-lo. No, ahí está diciendo que dejamos al amor. Ali está dizendo, deixamos o amor. ¿Y quién es el amor? E quem é o amor? Cristo. Cristo. No había la iglesia en Éfeso dejado de amar a Jesús. A igreja em Éfeso não deixou de amar Jesus. Fue más terrible su condición todavía. Foi mais terrível a sua condição. Había dejado al amor de la vida. Havia deixado El o amor amor de da Deus. vida. O amor de Deus. Entonces aquí en el versículo 7 encontramos a Cristo como el amor, Então aqui em Cantares 1:7 encontramos Cristo, o amor. pero también en este mismo versículo Mas também nesse mesmo versículo de encontramos a Cantares Jesús 1:7 como el pastor. encontramos Jesus, o pastor. Salmo 23, ¿no es cierto? Salmo 23 nos diz isso. Y otros textos más. E outros Allí textos encontramos mais. cuando dice aquí, ¿dónde apacientas, amado mío? Ali encontramos quando é dito, onde apacentas, En meu otras amado? palabras, ¿dónde estás pastoreando, pastor de mi vida? Em outras palavras, onde o pastor da minha vida está pastoreando? Yo quiero estar contigo, pastor de mi vida. Eu quero estar contigo, pastor da minha vida. Encontramos a Jesús como nuestro pastor. Encontramos Jesus como nosso pastor. Primera de Pedro 2:25. 1 de Pedro 2:25 Dice que nos hemos vuelto. diz que nos voltamos, nos Hablando de convertemos. la redención del consumado es en la cruz. Hablando del consumado es en la Falando cruz. da redenção que foi consumada na cruz. Dice, hemos vuelto. Temos nos convertido. Hemos vuelto al pastor Nos convertemos ao pastor y obispo e bispo de nuestras almas. das nossas almas. Cristo entonces, aquí en Cantares 1:7, Cristo então, aqui em Cantares 1:7, es nuestro pastor. é o nosso pastor. Ay, no quiero seguir hablando del pastor porque el pastor es tan precioso. Cómo No. nos cuida, cómo nos guarda, cómo nos Gostaria de defiende, continuar falando do pastor, pois é muito precioso. cómo nos da Quando agua cuida, cuando tenemos sed, cómo Quando nos lleva a reposar cuando estamos quando nos coloca a Cuando estamos repousar, pasando algún asunto medio depresivo, quando estamos passando cuando algo estamos pasando depressivo, por la muerte, quando passamos pela el morte, pastor ahí está con nosotros. o pastor Qué vem estar maravilloso. conosco. Que Pero maravilhoso. tengo que seguir. Eu tenho que seguir. También encontramos aquí en este versículo Também aqui nesse versículo encontramos a Jesús Jesus como el reposo. como o repouso. Aquí dice, ¿dónde cesteas al mediodía? Aqui diz, onde recolhes ao meio-dia? Puede dar esa explicación que usted leyó en inglés. Onde levas o rebanho para repousar ao meio-dia? En la versión portuguesa, Na versão português, pareciera que no aclara mucho eso de que Cristo o Jesús sea el verdadero reposo. não é muito claro para pensar que Cristo é o verdadeiro repouso. Na versão aqui em português, aqui na minha diz, onde o recolhes pelo meio-dia? Pero recoger también, ¿no es cierto?, tiene la idea de Mas recolher também é ter uma ideia de dar descanso colocar junto para dar descanso. también. Entonces Cristo aquí, encontramos aquí Então como, encontramos aqui Cristo como el reposo. como repouso. ¿Habrá algo más en estos textos bíblicos, por favor, para confirmar? Tem mais algo nesse texto bíblico para confirmar? Mateo 12:8 Mateus 12:8 y Hebreos 4:8. e em Hebreus 4:8. Solo para citar. ¿Ya? Só para citar. Pero hay algo más, y el último, Mas algo mais e último. vamos a encontrar la última expresión de Cristo aquí. Vamos encontrar a última expressão de Cristo aqui. Ella habla de esta manera. Ela fala dessa maneira. ¿Por qué había de estar yo como errante junto a los rebaños de tus compañeros? Por que razão seria eu como a errante junto aos rebanhos dos seus companheiros? Cuando habla de errante, Quando fala de errante, en términos originales, es como que si estuviera un velo o termo original era como se tivesse um véu y que no puede ver. e que não pode ver. Tiene la idea, cuando uno indaga un poco en hebreo, en E tem griego, alguma ideia quando alguém estuda hebreu, es como si a usted le hebraico. colocaran un paño oscuro aquí como se tivesse colocado um pano escuro aqui y lo dejan en el medio del desierto. e solta lá no meio do deserto. ¿Para dónde ir? Para onde essa pessoa vai? ¿Quién nos puede ayudar? Quem nos poderia ¿Qué ajudar? dirección para salir del desierto? Que direção tomar para sair do deserto? Ella está diciendo,
¿por qué yo debo estar como alguien que no tiene revelación? Ela está dizendo, por que eu deveria viver como alguém que não tem revelação? Si tú eres la revelación misma. Se tu és a própria revelação. Entonces aquí encontramos a Cristo como la palabra, o Jesús como la palabra. Encontramos aqui Cristo como a palavra, Jesus como a El palavra. Evangelio de Juan 1, del 1 al 4. No Evangelho de João, capítulo 1, de 1 a 4. Y lo del Salmo 119, ¿no es cierto? E no Salmo 119. ¿Con qué limpiará el joven su camino? De que maneira poderá jovem manter puro seu caminho? También ese versículo que tan conocido para nosotros. Também esse versículo tão conhecido por nós. El 105, 119, 105. Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Entonces aquí encontramos como a Jesús como la palabra que revela, Então que encontramos quita el aqui velo. Jesus, a palavra que revela e tira o véu. Gracias al Señor Graças ao Senhor. que hemos visto a Cristo. Que temos visto a Cristo. El velo fue corrido. O véu foi tirado. ¿Qué significa el velo tirado? O que significa o véu retirado? En términos también bien básicos originales, É termo fácil nos es como originais. si esto fuera una cortina Como de se isso ventana, fosse uma cortina. janela, Uma cortina da janela. y uno hace esto. E eu fizesse isso. Anteriormente había una cortina. Antes havia um véu, uma cortina. Se corre y uno ve todo lo que está allá. Abre e vê tudo que está. Más o menos De eso lá. es lo que está diciendo aquí implícitamente esta doncella. Mais ou menos é isso que está dizendo essa jovem aqui. Salmo 130 también dice así. O El sea, Salmo- 119, 130. No Salmo 119, 130 também diz assim: La exposición de tus palabras a exposição das tuas palavras alumbran. dá luz. También en Santiago 1:18. Também em Santiago, em Tiago, Y es la palabra la que revela. diz que a palavra Y que es la revela, palabra que hace nacer. a palavra que faz nascer. Entonces aquí encontramos en el último aspecto aquí de figura de Cristo, Então aqui no último aspecto, versículo figura de 7 de Cristo, Cantares, encontramos aqui no versículo 7, Cantares, es Cristo como la palabra. Cristo como a palavra. Como ustedes saben, la mayoría de ustedes, que nosotros cantamos muchos cánticos bíblicos en Chile, Como você sabe, lá no Chile nós cantamos muitos cânticos bíblicos. le hemos puesto mucha melodía, Nós temos colocado muita gran parte de la Biblia, música em grande parte da Bíblia. y nosotros cantamos Santiago 1:18. E nós cantamos Tiago 1,18. Él de su voluntad Ele, por sua vontade, nos hizo renacer nos gerou por la palabra de verdad. pela palavra da verdade. Cristo es la palabra Cristo é a y palavra Cristo es la verdad. e Cristo é a verdade. Gracias al Señor. Graças ao Senhor. Bendito sea Jesús. Bendito seja Jesus. Tan precioso el Señor, Tão precioso, Senhor, que lo hemos encontrado de una forma muy rápida. que temos encontrado de uma forma bem rápida. Apenas en 7 versículos de Cantares. Apenas em 7 versículos de Cantares. Quiero preguntar para algunos, no quiero indicar con el dedo. Eu quero perguntar a alguns. ¿Cuántas veces encontramos a Cristo del 1 al 7? Quantas vezes nós encontramos Cristo em Cantares 1, de 1 a 7? ¿Quién puede levantar su mano y decir? Quem número? pode levantar sua mão e dizer? 9 veces. 9. 9 vezes. Solo en 7 versículos. Irmãos, em apenas 7 versículos. Cantar está lleno de E Cristo. Cantares está cheio de Cristo. Así que les recomiendo, lean Cantares. Então assim eu recomendo, leiam Cantares. Amén. Amém.